Olá pessoal, como vai? Essa semana vamos ter uma semana especial. Nós estamos lendo a porção de Re'ê, mas não existe um Zohar para Re'ê. Então, como eu costumo fazer nas semanas especiais, eu vou pegar um tema, vamos chamar assim, um tópico, e tratar durante a semana. E o que eu achei que a gente vai fazer essa semana especial? Falar de várias religiões, ou grupos, não precisa ser necessariamente religião, do ponto de vista cabalístico. Nem sei se é cabalístico, talvez um pouco mais histórico-científico, tá? Então eu penso em falar hoje sobre cristianismo, até sexta um vídeo sobre cada grupo, talvez amanhã islamismo, depois eu quero falar sobre espiritismo, pretendo falar sobre a maçonaria, né? Por isso que eu falei que não é necessariamente religião. Enfim, eu não pensei ainda na agenda, tá? E inclusive vocês fiquem à vontade para usar os comentários para ir sugerindo. Mas a ideia dessa semana especial é essa, tá? Bom, antes da gente começar a falar disso, né, já acho que vale a pena alguns avisos. Por quê? A gente vai falar de um assunto que às vezes é espinhoso para muita gente, no sentido de discutir essas coisas pode ser polêmico, né? Tem aí ditados que falam, política e religião não se discute, né? E eu não quero ser polêmico. Para quem me conhece, eu já falei isso várias vezes, eu tenho pavor a ser polêmico, meu objetivo não é esse, tá? Então eu já vou pedir de antemão que a gente mantenha o debate, o diálogo no nível educado da coisa. Obviamente que eu posso falar besteira nos meus vídeos, eu posso errar, eu posso ter ideias preconcebidas, e vocês estão mais do que convidados para falar aqui embaixo, né? Mas sempre, por favor, num tom respeitoso, de diálogo, ok? Eu não estou atacando ninguém, não quero ser atacado. Essa é a ideia. Tá? Bom, no segundo ponto, né? Por que eu falei que talvez não é nem um vídeo muito de Kabbalah? Minha ideia é a gente fazer um estudo sobre as religiões, do modo mais acadêmico possível, vamos dizer assim, né? É claro que, como eu falei, vai ter parcialidade, sempre tem, análises são parciais, mas, enfim, acho que o objetivo deu para entender, né? Bom, e acho que é isso. Então fiquem à vontade para sugerir temas, fiquem à vontade para pôr comentários, eu acho que o diálogo enriquece, né? Aliás, já começando a falar uma coisa aqui, né? E, bom, já se preparem também que o vídeo vai ser um livre, tá? Eu não tô com pauta pré-estabelecida, né? Então eu vou lembrando das coisas e vou falando. Eu sou um cara muito a favor de diálogo interreligioso, né? De novo, para quem me conhece, para quem segue meu trabalho, já viu isso. É por isso que eu já fiz muitos diálogos interreligiosos. Alguns estão na internet, né? Por exemplo, com pastores. Alguns não estão na internet, porque foi ao vivo, com imãs, com líderes de outras religiões, né? E foi assim, inclusive, que eu fiz o diálogo com um cara que hoje aí tá todo problemático, eu não vou mencionar o nome, até para não dar muito ibope mesmo. Mas para o entendedor meia palavra basta, né? Muita gente me criticou na época. Por que você foi lá falar, se aproximar? Gente, eu acredito no diálogo. Eu acredito no diálogo interreligioso, né? Aconteceu algo similar quando no passado me chamaram para um congresso sobre religiões no MBL. E na época muita gente me criticou. Por que você vai no MBL? Você é filiado? Gente, eu não sou filiado do MBL. Aliás, eu sou um cara super apolítico. Eu não tenho muita paciência para política. Não gosto de política, nenhum partido, né? Mas eu fui porque é um diálogo interreligioso. Me parece que dialogar é sempre dialogar. Então foi assim que eu já fui em eventos políticos, já falei com satanistas, luciferianos, já falei com pastores, já falei com padres, com imãs, já falei com judeu messiânico, né? Aliás, essa é outra coisa, muita gente já se confundiu com isso, comigo, talvez mais no começo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem gente que achava que eu era rabino messiânico, que eu era judeu messiânico porque eu fui falar numa sinagoga messiânica. Não sou, certo? Mas eu sou do diálogo e vou ser sempre do diálogo. Eu acho que o diálogo é uma coisa vital para a nossa sociedade, talvez ainda mais hoje. Mas as pessoas entendem errado, né? Eu sei que entendem errado. Às vezes acham que por eu estar dialogando eu compactuo. Não, são duas coisas diferentes. Dialogar é dialogar, certo? Compactuar são outras coisas. Ter as mesmas crenças é outra coisa. Enfim, acho que tudo isso tem que ficar muito claro. Qualquer dúvida, vocês põem aqui nos comentários, tá? Bom, então é nesse espírito que eu queria fazer aí o vídeo de hoje, né? E justamente talvez trazendo aí uma problemática. Eu pensei no seguinte. Muita gente me pergunta, né? Eu tenho muito aluno, obviamente, que é cristão. Ou que vem de um background cristão e se aproxima da Kabbalah, começa a estudar, às vezes se aproxima do judaísmo e tal. E muita gente às vezes não entende muito algumas categorias, né? Então muita gente me pergunta assim, por exemplo, se Jesus era judeu, né? Por que os cristãos não são judeus? É uma pergunta muito interessante de se fazer. Por que não tem só judaísmo, né? Por que surgiu uma religião chamada cristianismo, né?
Então, mais ou menos que a pergunta é assim, por que os cristãos são cristãos se os cristãos seguem a um líder chamado Jesus e se Jesus era judeu? O cristão não devia ser judeu? Né? Essa é uma pergunta. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer o vídeo hoje, né? Pra gente falar um pouquinho aqui da coisa. Bom, a rigor, vamos começar talvez por aí, por esse ponto. Deveria, né? Se você for fazer assim uma análise literal da coisa, de fato, né? Se vocês estão seguindo um líder que era judeu, e aí você acredita no que ele está falando, você devia ser judeu, tá? Agora, essa situação, né, ela pode ser assim muito interessante porque você tem Jesus, que é judeu, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa figura, né? E um cristão que diz que segue Jesus, mas não é da religião de Jesus, é de outra religião, né? É muito, muito engraçado, chega a ser engraçado. Do que eu estou falando? Engraçado, de novo, não no pejorativo, né? Mas existe uma coisa que se chama o judaísmo messiânico, que eu falei que eu fui falar, né? Diálogos interreligiosos. Então, é gente que segue todo o judaísmo, mas acredita em Jesus. E por outro lado, tem o oposto, né? Tem gente que acredita em Jesus, óbvio, e não segue o judaísmo, né? Bom, então, aliás, nesse caso aí do judaísmo messiânico, para mim é uma coisa que eu acho particularmente confusa, como é que as pessoas lidam com isso, né? Eu acho que fazem ali uma salada mista, às vezes um pouco complicada. Não dá para você se chamar judeu messiânico, né? Ou você está seguindo o judaísmo, ou você está seguindo o cristianismo, né? As duas coisas eu acho muito estranho. E entendo algumas lógicas, né? E a gente vai falar delas aqui, mas acho estranho. Aliás, cuidado também, né? Já falando um alerta, embora não seja muito do meu feitio, falei aí de uma pessoa complicada, com quem eu me aproximei no passado para dialogar, né? Não fui no podcast. Agora essa pessoa está virando cristã, né? Agora ela diz que encontrou Jesus, que encontrou Cristo. Gente, por favor, né? Até então ela se dizia que era judeu. Antes de ser judeu, disse que era um monte de coisa, né? Não é judeu, tá bom? Estava no processo para isso, se aproximou de mim querendo se converter. Aliás, foi por isso também que eu me aproximei da pessoa, porque eu acho que quando uma pessoa chega e fala eu quero estudar judaísmo, eu tenho interesse genuíno em conhecer, não cabe a mim necessariamente barrar essa pessoa. Foi assim que eu recebi essa pessoa. Mas a pessoa fez... Bom, eu tô falando da pessoa porque eu não quero dar nome, mas também não quero ficar focando nisso. Aliás, nunca falei muito nesse tema, né? Mas para quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando, né? Para meio entendedor, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, assim, a pessoa fez 4 aulas comigo, depois saiu falando que era judeu, né? Não é judeu. Dizia que tinha antecedente judaico, que ia me provar, não provou, pedi documentos, eu pedi, a sinagoga pediu, a diretoria pediu, nunca mostrou nenhum documento, né? Por quê? Porque a gente sabe que no judaísmo isso é definido pela linha matrilinear, né? Pela linha materna. Então você tem que ter uma mãe judia, uma avó judia, uma bisavó judia, até 3 gerações pelo Estado de Israel, né? Para você ser reconhecido judeu. E aí falava que ia provar e tal, não provou. Aí fica pondo vídeo de genes na internet, de genética, teste de DNA. Gente, teste de DNA não serve para dizer se você é judeu ou não. Tá? Não vou entrar aqui também no mérito, porque é extremamente complexo. Enfim, daqui a pouco a gente pode falar disso, mas eu estou já desviando do tema, né? Como eu falei, nem é muito foco aqui, desculpa por esse desvio. Mas por que eu estava falando disso? Então, porque existe uma coisa que é o judaísmo messiânico. E acho que essa pessoa está indo, inclusive, para esse lado, né? Eu conheci muitos líderes, eles se chamam geralmente de Rosh, né? Os cabeça dessas comunidades. Mas é curioso, né? Eu acho meio estranho, sei lá, tentando fazer um paralelo ali. É como a pessoa falar assim, ó, o cara gosta do Zico, né? O jogador de futebol, que foi lá pro Japão. Adora o Zico, idolatra o Zico e tal, mas ele não segue nada que o Zico faz. Ele é vascaíno. Ele não torce para o time do Zico. Percebe? Eu não sou muito bom de futebol para fazer a metáfora, eu ia falar do Neymar, mas nem sei onde o Neymar joga, mas vocês entenderam, né? Não faz muito sentido. Agora, tem uma explicação. Não é porque não tem sentido que não tem explicação. Tá? Bom, o que acontece? Vamos lá, qual que é a explicação? A explicação me parece às vezes mais simples do que as pessoas pensam, tá? Mas confunde muita gente. E essa explicação é histórica. Histórica. A explicação não é teológica, não tem a ver com crenças em Deus, não é uma explicação religiosa, não é uma explicação filosófica. É uma explicação histórica. O que eu estou querendo dizer por uma explicação histórica? A história, né, principalmente como eu vejo, a Kabbalah vê, claro que, de novo, tem gente que já vai poder trazer discórdias. É o desenrolar dos acontecimentos, né, históricos e que acontecem sem planejamento, sem controle. Eu costumo falar às vezes que é o universo agindo, com U maiúsculo, né? É uma energia que existe, quase que uma entidade chamada história, que as coisas acontecem, né? As pessoas
é muito normal do ser humano tentar controlar, né, o seu mundo. Aliás, o ser humano é conhecido às vezes por isso. É definido em algumas linhas filosóficas, antropológicas como isso. Um ser que controla muito o seu ambiente, né? Por exemplo, diferente dos animais. Controla o mundo à sua volta. Mas mesmo assim tem coisa que a gente não controla. E uma delas é a história. Tá? A gente nunca sabe o que meu ato vai repercutir na história, se meu ato vai ficar para a história ou não, ou se vai ser esquecido. Né? A gente não tem esse controle. Bom, e a história, ela nunca corresponde ao mundo da pessoa, né? Assim, olha, o que eu quero vai acontecer historicamente, né? E ao mundo à sua volta. Então, uma pessoa ela pode controlar eventualmente, realmente, o seu mundinho ali, né? Ela controla as pessoas com que ela fala, o que ela faz. Mas daí pra frente ela não controla mais, né? Essa pessoa não tem controle sobre as repercussões, digamos assim. Okay? Então ela pode ter poder sobre o seu mundo, né? O mundo à sua volta, mas dali em diante não. Bom, e aí, como ela não tem poder para controlar os acontecimentos, né? O fluxo múltiplo de acontecimentos, tem coisas que acontecem porque, digamos, a explicação é essa, é histórica, mas não porque alguém é o culpado. Tá dando para entender? Os acontecimentos eles não seguem nenhuma direção pré-determinada. Ele vai seguindo, vai tendo desdobramento, né? E aí as coisas acontecem. Quando você vai ver, aconteceu. E aí você tem que entender historicamente. Então, a história do cristianismo em relação a Jesus me parece seguir essa lógica. É aí que eu queria entrar. Né? Me parece que o que aconteceu? Uma série de acontecimentos, né, não controlados, e daqui a pouco a gente vai falar desses acontecimentos, não controláveis, que foram se desdobrando, né, naturalmente, como qualquer acontecimento. E aí aconteceu de surgir uma coisa chamada cristianismo. Né, e os crentes no cristianismo e tal, e que por isso não são judeus. Então acho que é aí que a gente começa a explicação. Por que os cristãos não são judeus? Apesar de acreditarem em Jesus. Né? É histórico. Bom, então vamos lá. O que acontece? Existe um influxo, claro, do próprio movimento original, né, eventualmente, só que ele vai se esbarrar em acontecimentos. E aí, esse fluxo de acontecimentos que vem do passado precisa ser analisado, precisa ser tratado. Então vamos tentar olhar as coisas como eu falei, como eu acho que elas aconteceram e pelo que, ao que tudo indica, a história nos diz. Tá? Bom, vamos partir, né, claro, de um princípio que aí é super polêmico e já começa com esse ponto, de se Jesus existiu ou não. Tá? Bom, o que eu vou adotar de postura de estratégia? Me parece que uma estratégia boa para a gente abordar aqui. Né? Eu tenho que presumir que vocês vão entender o que eu quero falar, algum Jesus existiu. Algum Jesus é indiscutível que existiu. Tá? Quem que vai discordar disso? Tem gente que fala que os romanos inventaram o Novo Testamento, né? que é tudo uma obra de arte literária que alguém sentou num quarto e escreveu, como a J.K. Rowling escreveu Harry Potter. Né? Aí, com essas pessoas não tem como conversar, de fato. Tá? Se você parte desse pressuposto, que o Novo Testamento foi inventado, não tem muito o que falar. Mas eu não acho que foi o que aconteceu. Eu não acho que foi obra de um autor ou de vários autores que resolveram criar uma ficção, como eu falei, como a J.K. Rowling criando Harry Potter. E que aí, obviamente, o Harry Potter não existe. Eu acho que algum Jesus existiu. O que eu quero dizer por isso? Tá? Ou ele existiu como pessoa e influenciou as pessoas ao seu redor, e alguém resolveu começar a contar e isso foi registrado, tá? Ou ele existiu nem que seja como invenção, mas percebe o que eu falei? Não invenção de alguém escrever o livro, né? Ou Jesus existiu como pessoa, ou ele foi inventado por comunidades judaicas, eram ainda judaicas, né? Lá por volta do 1º século. Essa figura surgiu. Deu para entender a coisa? Então, ou Jesus existiu fisicamente, ou existiu como caráter, como pessoa, como caractere, né? Como personagem. Enfim, não acho que foi inventado nesse sentido. Bom, eu estou partindo então do pressuposto que esse Jesus aí existiu. Né? Eu e Yair particularmente, já abrindo mais um parênteses aqui, não sei se Jesus existiu de fato, fisicamente. É aquela coisa, ao que tudo indica, não existiu. A história, né, fala que não. Mas eu acho a história extremamente complicada também. A história não consegue provar muita coisa, né? Inclusive por limitações que a gente sabe da ciência histórica e de como as coisas acontecem. Enfim, também não vou entrar nisso. A gente sabe que tem provas históricas que não se mantêm no tempo. Né? Às vezes você está esperando encontrar um livro que fale sobre algo. Não tem, o livro não se mantém. Às vezes você está esperando uma camada geológica, um extrato geológico, enfim, não vou entrar nisso. Né? A história tem as suas limitações também. Então, ao que tudo indica,
historicamente, Jesus não existiu. E aliás, tem um livro muito bom que eu já recomendo aqui. Deixa eu lembrar o nome dele, peraí. É Jesus... É escrito por um autor muçulmano, né? Foi muito legal quando ele lançou, e aliás, claro que também deu problema, as pessoas não entenderam muito, mas é a melhor visão que eu já vi sobre Jesus, historicamente falando, né? Academicamente falando. Não é Reza Aslan, acho. Bom, daqui a pouco qualquer coisa eu lembro o nome, qualquer coisa eu deixo aqui embaixo, tá? Bom, então assim, agora, eu tô partindo do pressuposto que esse Jesus existiu, pelo menos como figura. Agora, uma coisa importante, ele não tem absolutamente nada a ver com o que os cristãos vão fazer dele depois. Isso sim. Não há nenhuma relação de identidade entre esse Jesus que surge nos primeiros séculos da história, e de novo, não sei se físico ou criado, tá? E o Jesus histórico. Não, desculpa. Como é que eu falei? Não existe relação, né, entre esse Jesus que surge, que vamos chamar de Jesus histórico, tá, e o Jesus dos cristãos. Nenhuma relação, nenhuma natureza. Talvez só o nome. Tá? Bom, então Jesus, supostamente, né, o original ali, é um judeu religioso, ao que todos sabemos. Né? E como um judeu religioso, que era inclusive chamado de Rabi, né, pelos seus alunos, ele provavelmente fez parte do grupo de João Batista. Também, se é que existiu o João Batista, se é que existiu o grupo do João Batista, né, e o próprio João Batista. Mas eu penso que não é descabido considerar que Jesus sim tenha existido, tá? Aí, um outro parênteses. Não quer dizer que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Tá? Que é como eu falei, daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Quando eu fui falar com os judeus messiânicos, tem gente que começou a achar que eu e a Ira acreditava em Jesus como Cristo, como Redentor. Não, não acredito. Tá? Eu sou judeu e tenho a crença mais clássica e tradicional do judaísmo. Jesus não é o Messias. Jesus não é Cristo. Jesus não é o Redentor. Tá? Então, ainda que eu ache que Jesus pode ter existido fisicamente, historicamente, não acho que ele é o que fizeram dele depois. Tá? Não acho que ele é o Cristo, não acho que ele é o Messias, nada disso. Então, também para deixar esse ponto claro, né, e já talvez pararem de achar que eu sou rabino messiânico. Bom, então assim, eu acho que não é descabido considerar que Jesus tenha existido e tenha feito parte ali do grupo do João Batista, de quem ele foi seguidor, e depois da morte do João Batista, né, por qualquer que tenha sido a razão, não precisa ser pela razão que necessariamente estão nos evangelhos, que podem ser uma ficção, Jesus desenvolve uma progressão histórica diferente. Tá? Depois da morte de João Batista, a figura de Jesus vai, como eu falei, por questões históricas, seguir um outro rumo. Tá? Ou, então, ele aprofunda a sua perspectiva. Não sei. O fato é que o que acontece, ele se autoproclama é bom, né? Se autoproclama libertador dos judeus. E ele apresenta-se como Messias. Tá? Bom, e o Messias aqui é o problema que eu estou tentando pôr, né? Não como a igreja depois vai inventar, que é o Messias. Tá? Messias, quando o Jesus aparece e fala eu sou o Messias, é como se concebia no judaísmo. Tá? Como tinha a visão judaica do Messias, que é uma visão extremamente importante do judaísmo. O que é o Messias para a visão judaica? Libertador de uma nação. Simples assim. Em geral, a maioria dos teólogos judeus vai entender que é um soberano, um monarca, um rei, um governador de algum tipo, né? Um chefe de Estado, se você quiser usar o termo mais genérico, né? E que ele representa a Deus, né? O Deus cosmogônico, o Deus que cria o mundo, mas ele não é Deus, ele representa Deus, ele vem como emissário, né? Falar em nome de Deus, como um profeta, tá? E ele vai libertar a nação. Vai libertar a nação das forças inimigas, dos caos, dos dragões, né? Se usar a mitologia. Quem que são esses inimigos? Os invasores. Tá? Então, esses temas você vai enxergar todos, por exemplo, no livro do Apocalipse. Porque é disso que se trata o livro do Apocalipse para quem já leu. Tá? Então, Jesus se apresenta como o Messias libertador de Israel, nesse sentido, tá? Como tinha no judaísmo. Agora, durou muito pouco tempo esse movimento. Ele morre, tá? E tudo que vai se tornar fundamental no cristianismo depois decorre depois da morte desse Jesus histórico. Né? Entre a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém, né? A morte de Jesus por volta de 30, 33, e a destruição de Jerusalém 40 anos depois, né? No ano 70, né? Nesse período
e depois ao desenvolvimento dos primeiros elementos do desenvolvimento tradicional dos adeptos do Jesus morto, o Jesus morto vai ter uma transformação. Tá? Então, de novo, entre a destruição de Jerusalém, entre a morte de Jesus, 30-33, e a destruição do templo, 40 anos depois, vai começar a ter um desenvolvimento dos primeiros elementos tradicionais dos adeptos desse Jesus morto. Esse Jesus morto vai passar por uma transformação, ainda no judaísmo, tá? Ainda não se pode falar de cristãos, tanto que tem gente que usa aqui o nome para a história de proto-cristãos, né? Ou de primeiros cristãos, alguma coisa assim. Então, ainda interna ao judaísmo. O golpe da morte de Jesus, né? Por que eu digo golpe? Marcou muito as pessoas que começaram a acreditar em Jesus e que seguiram a Jesus, né? E quando Jesus morre, traz um problema muito grande. Por quê? Eu não consigo mais falar que Jesus é a figura tradicional do Messias, filho de Davi. Por quê? Na ideia do judaísmo, o filho de Davi, ele não pode morrer para ser o Messias, certo? Ele tem que fazer todas as profecias dele ainda vivo e antes de morrer. E algumas visões vão falar, inclusive, que ele é imortal. Então, quando você começa a ter as primeiras pessoas acreditando em Jesus, né? E aí você fala o seguinte, bom, mas esse Jesus morreu, começa uma pressão enorme dos acontecimentos com esse fato da realidade que eu falei. Eu preciso agora adaptar a história ou explicar o que aconteceu. E falar, bom, como é que eu posso explicar que o homem que eu achava que era Messias morreu? Né? Então, repito, isso está acontecendo no primeiro momento pelos crentes do judaísmo. Eram judeus, tá? Eram judeus que acreditavam em Jesus, tá? Como Messias judeu. Mas agora, o que acontece? Ele não pode mais ser, como eu falei, o filho de Davi, né? O autoproclamado filho de Davi. Tá? E ele tem que ser agora necessariamente entendido como Messias filho de José. Então a gente sabe que no judaísmo tem duas visões de Messias, né? Você tem o Messias filho de José e o Messias filho de Davi. O Messias filho de Davi é o que todo mundo conhece. Vai vir, vai libertar o povo, não vai morrer, papapá. Quando Jesus morre, eles falam, bom, não pode ser o Messias filho de Davi. No máximo, ele pode ser o Messias filho de José. Entendeu? Porque ele morre. E aí passam a interpretar ele desse modo. Então, o que acontece nesse primeiro momento? As pessoas que estavam começando a seguir Jesus precisam explicar como Jesus pode ser Messias e ter morrido ao mesmo tempo. Esse é o problema que acontece. Aí vai entrar o quê? Isaías 53, né? Que eu não vou analisar aqui, já tem vídeo de Rabino analisando. A ideia do servo sofredor e tal. Tá? Agora, tem uma coisa também importante a lembrar, que o pessoal faz um lambaço quando se trata disso, né? Quando a gente fala de Isaías 53, ou na verdade de qualquer livro de profecia, né? Todas essas profecias, pessoal, o judaísmo tem muito claro, são alegorias. Né? Nenhuma delas são profecias no sentido que a gente imagina hoje, né? Tipo, mãe de Ná, vou falar o que vai acontecer no futuro. Não, essas profecias são todas alegorias, todos os livros dos profetas. Né? Então é alegoria. Tá? Os judeus, que judeus são, né? E judeus vão continuar sendo, eles pegam o livro de Isaías 53 para explicar alegoricamente os eventos que estão acontecendo. Né? E eles precisam compreender, como eu falei, né? Esse movimento original dos primeiros cristãos, tá? No sentido de adeptos de Cristo, né? De adeptos de Jesus, e não cristãos no sentido que a palavra cristão vai ter depois. Então eles precisam entender o que aconteceu. E o texto de Isaías 53 começa a servir para ele. Tá? Agora, eles são, então, como eu falei, os proto-cristãos, os primeiros cristãos. O sentido que a palavra cristão vai ter depois é absolutamente outra coisa. Tá? Agora nós estamos falando de um fenômeno interno ao judaísmo. De novo, vou bater nessa tecla. Tá? E que, como fenômeno interno ao judaísmo, ele provavelmente não foi contaminado por alegorias de caráter greco-romano, por mitologias de caráter greco-romano, que depois vai acontecer com os outros cristãos. Né? Porque a gente sabe que o cristianismo aumenta como uma religião, entra em contato com o império, né, greco-romano e vira a religião oficial do Estado. Mas nesse primeiro momento, não tem influência greco-romana na ideia. Tá? Então, depois, quando começa a entrar em contato com essa mitologia, aí deve ter se desenvolvido, né, na transformação de um Messias político, filho de Davi, tá, que era a ideia original, ele passa a ser o Messias no sentido filho de José, o servo sofredor. Né? Aquele que chegará para a libertação de Israel de fato, mas por um caminho que aparenta ser um caminho de derrota. Né? É aquele Jesus que tem que morrer, ou aquele Messias que tem que morrer, para poder trazer a libertação. Então daí é que você tem a transformação. Tá?
né, da Via Crucis, da coisa sofredora, e inclusive aí ligado ao Salmo 22, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Ou meu Deus, por que me desamparaste? Né? Aquilo ali não é um grito de alguém desamparado, né? É o apontamento de sentido da cruz, é o que o cristianismo vai ler a partir do Salmo 22. Tá? Então no início ele parece como que tivesse desamparado, se você começa a ler o Salmo 22 nessa leitura que é Jesus, né? Mas ao final ele vence, né? No final ele é glorioso. Tudo bem? Bom, então tudo isso que eu estou falando, repito, isso é o fundamental da tradição judaica a respeito de Jesus. São os primeiros crentes em Jesus dentro do judaísmo e que começam a adaptar a história para falar, bom, não era o Messias de Davi, é o Messias de José. O Isaías 53 fala disso, o Salmo 22 fala disso e por aí vai. Tá? Agora, entramos no problema que eu falei lá atrás. O problema é que o influxo original, né, que é a libertação de Jerusalém, não ocorre. E os movimentos de libertação de Jerusalém vão continuar, vão aumentar, vão se tornar inclusive mais radicais. Então o que eu estou querendo dizer? Qualquer judeu daquela época sabia que uma das coisas que o Messias tinha que fazer era libertar Jerusalém. Quando esse Messias morre, ou esse possível Messias morre e não liberta Jerusalém, como eu falei, não pode ser mais o Messias. No máximo o Messias filho de José. Tá? Bom, então, quando Jesus morre e não liberta Jerusalém, obviamente Jerusalém continua ali sob domínio romano, né? Os movimentos de libertação não só não acontecem, como aumentam. Eles vão se tornar mais radicais. E toda essa efervescência revolucionária, né, aí tem livros históricos que falam muito bem sobre isso, vão manter aceso o fogo da memória do Jesus libertador. Tá? Só que antagonístico à acomodação judaica do servo sofredor. Certo? Então, o contexto histórico, o caldeirão histórico da Jerusalém do primeiro século, faz com que fique muito viva essa ideia de um libertador. Né? Como eu falei, tem vários livros falando isso, sobre a ideia messiânica no judaísmo, era muito forte nessa época. Tá? Tira Jesus da equação. A ideia de esperar um Messias, de vir um Messias, era muito forte. Né? Os judeus sempre quiseram muito Messias, querem até hoje, mas naquela época era ainda mais. Então, enquanto você tem uma visão judaica do servo sofredor sendo adaptada para entender esse Jesus, né? O contexto político de Jerusalém começa a surgir a ideia de um Jesus que é libertador, não só o servo sofredor. Tá? Bom, agora, então começa a passar por um procedimento alegórico de acomodação da crença na realidade. Eu tenho que começar a juntar os fatos, como eu falei. O que eu acredito não está batendo com a realidade, eu tenho que começar a explicar as coisas. Ok? Agora, isso não apaga, primeiro, a necessidade dos seguidores originais de Jesus em crerem na libertação de Jerusalém. Certo? Quando eles percebem que Jesus, que eles estavam acreditando, não é o Messias que eles queriam, não quer dizer que Jerusalém não vai ser libertada. Essa crença continua viva, mesmo no início do século II, já muito tempo depois, né? Conforme o Apocalipse deixa isso patente. O livro do Apocalipse, se você for ver historicamente quando ele foi escrito, né, ele ainda está falando da libertação de Jerusalém. Tá? Então isso mantém aceso a memória de que Jesus foi um pretenso Messias, ou um possível Messias, revolucionário e morto como um bandido pelas mãos de Roma. Né? Essa tradição foi mantida. E essa tradição foi mantida apesar da acomodação feita por porções da comunidade de seguidores aderentes ao Jesus morto. Tudo bem? Então é aí que eu falei, entra um fato histórico, que a gente não sabe exatamente porquê, mas essa ideia se manteve. E aí começa a se desenvolver, dentro da mesma comunidade, duas necessidades. Uma necessidade psicológica, que é acomodar a crença no Jesus morto dentro da expectativa messiânica, né, o servo sofredor, mas outra necessidade de manter viva a chama do desejo e do engajamento na libertação de Jerusalém. Manter viva essa ideia de que eu preciso libertar Israel, porque eu preciso libertar Jerusalém. Então essas duas estradas, e que você discerne muito claramente nos evangelhos, quando você faz essa leitura crítica, correspondem aos dois níveis da tradição anterior. São dois níveis que começam a surgir dentro do judaísmo. Aí, o que vem? A cristianização do movimento de Jesus, né? A acomodação, podemos chamar hermenêutica, de como você interpreta o texto, do Messias. Certo? Você começa a ler o texto diferente, mas a manutenção da memória do Messias morto como libertador de Jerusalém. Deu para entender? Eu começo a ter uma memória que me diz uma coisa, mas o texto diz outra, então eu começo a interpretar diferente. Bom, então,
É isso que eu falei, é o fato histórico. A história chega, acontece e você tem que viver com o fato do que a história trouxe, certo? Então ela vem e às vezes esmaga suas crenças, esmaga seus desejos, né? Frustra as suas expectativas. Então não adiantou o Messias. Né? Você viu que apesar do Messias, Jerusalém continua dominada. Na verdade, aqui vem outro livro, vamos ver se eu vou lembrar o nome, né? Tem um texto muito bom que fala que a gente tem 10 Messias, pelo menos, conhecidos no primeiro século. Tá? O livro chama, se não me engano, Profetas, Bandidos e Messias. Ou Profetas, Messias e Bandidos. Richard Hoffley, se não me engano. Tá? 10 Messias no primeiro século, como eu falei. Todos engajados na mesma ideia, na libertação de Jerusalém. Né? Era uma causa judaica muito importante você ter esse Messias. Então, desses 10, Jesus está incluído. Agora, como eu falei, a realidade vem e acaba com suas frustrações. Nenhum desses Messias adiantou. Aliás, tem um muito interessante, um parênteses, Bar Kokhba. Né? O Rabi Akiva jurava de pé junto que o Bar Kokhba era um Messias. Né? O da revolta, Hasmoneus, tal, Macabeus e tal. E aí, quando ele morreu, a mesma coisa. O Rabi Akiva falou, bom, não podia ser. Então, se ele não libertou Jerusalém, não pode ser. Tá? Então, nenhum desses Messias adiantou. Tá? Roma continua ali, enchendo o povo de Israel, né, enchendo, não posso falar a palavra aqui, né, e não só não liberta Jerusalém, que aí é outro golpe, né, destrói Jerusalém. Então, Jerusalém não só não é libertada, como o povo de Israel queria, ela ainda é destruída. E esse é um golpe fatal. Né? Eu acho que não tem evento mais significativo para a história do judaísmo do que a destruição do templo. Tem vários livros que vão falar disso, né? Destruição do templo e de Jerusalém. É o acontecimento mais importante. Agora, não só do judaísmo. Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, a destruição do templo é um evento importantíssimo na história do cristianismo. Tá? Mais do que talvez a morte do próprio Jesus, ou o nascimento do Jesus. Por quê? Porque vai ser a destruição do templo de Jerusalém que vai fazer com que as interpretações de Cristo se constituam. Agora não é mais Jesus, agora é Cristo. Tudo bem? Se alguma coisa não estiver clara do que eu estou falando, vocês me digam. Então, a primeira questão fundamental foi que, com a destruição do templo de Jerusalém, né, os cristãos, né, que na verdade eram judeus, mas eu estou falando cristãos porque já acreditavam em Cristo, são expulsos de Israel. E o movimento inicial de adesão a Jesus perde o seu braço revolucionário, tá? Perde o seu braço messiânico do jeito que o judeu via, como um combatente, como também o Bar Kokhba, né? Perde essa característica messiânica judaica revolucionária, né, libertadora, do tipo Macabeu. Tá? Por quê? Porque Jerusalém vai para o saco. Né? Agora, como eu falei, a porção de servo sofredor do morto na cruz, né, maldito por nós, isso não precisa ser descartado, e nem é descartado. Pelo contrário, isso aí ganha força. Tá? E isso começa a se separar da outra matriz, né, do messianismo revolucionário, de recorte macabeu, original, né, e começa a criar uma nova vertente. Então, o messianismo original judaico, que eu estou chamando de original judaico, que era ver um líder político revolucionário que vai lutar contra os inimigos, isso simplesmente perde a relevância, né, se frustra totalmente, tá, porque, como eu falei, Jerusalém foi destruída, e sobrevive só a ideia, a hermenêutica, a interpretação do texto, que vai acomodar esse Jesus morto como um servo sofredor. Tá dando para entender o que está acontecendo? Então, esse vai ser o material, inclusive, em Paulo. Né? Para quem leu as cartas de Paulo, para quem leu o Evangelho de Paulo. Né? É isso que ele vai usar para trazer os gregos para dentro dessa linha. Né? Ele vai pôr a cruz como um instrumento de salvação, dissociado totalmente da matriz original daquele Messias revolucionário. E com isso, os novos seguidores de Jesus, agora já estou falando terceira geração, quarta geração, não tem nenhuma relação com a tradição original do Jesus. Já é outra religião. Tudo bem? É a consequência de um resto de memória que tinha ficado e da tradição original do movimento de Jesus. Tá? Mesmo dos seus seguidores. Tá? Agora, vamos lá. Tudo isso que eu estou falando não é inventado. Foi transmitido por uma correia de transmissão dos próprios judeus. O que tem que perguntar é se era uma figura real, e provavelmente, né, nesse sentido, temos que imaginar que sim, ou se foi um caráter criado. Mas isso foi transmitido e foi recebido. Tá? Só que, quando chega nesta época que eu estou falando, já 3, 4 séculos depois, 3, 4 gerações depois, aí já numa teologia totalmente diferente, que é o que o pessoal chama de teologia paulina. Tá? Então ele já é recebido dentro do contexto de comunidades gregas, de comunidades romanas, que aí já tem pouco ou nada a ver com o judaísmo original. Né? É gente que nem sabe o que é Templo de Jerusalém.
É gente que nem sabe o que é manter a lei de kasher. Gente que não sabe o que é Brit Milá, circuncisão, que aliás vai ser um grande problema, né, quando Paulo está tentando aumentar o cristianismo. Ele basicamente vai passar por um dilema, mantenha a circuncisão ou não mantenha a circuncisão. Né? Então Jesus, ele passa a ser expurgado da sua memória judaica, né, da sua memória revolucionária, da sua memória de Messias político, tá? E começa a surgir um novo Jesus. Ainda que, e olha, isso é muito legal, né, ou muito interessante, porque ele começa a ser limpo dessa visão, ainda que tenha declarações categóricas dele falando o contrário, se você acreditar no texto. Né? Ele fala, Messias, filho de Davi, Oxana, Oxana, que o pessoal traduz em português como Osana, Osana. Né? Aquele que vem em nome de Davi, de que ele era o Messias político. Ele fala isso. Eu vim em nome de Davi. Só que isso é limpado. E fala, não pode ser, né, de Davi. Aliás, outra coisa que geralmente gera muita política, né? No alto da cruz, política não, polêmica. No alto da cruz, o que estava escrito? INRI, INRI, Jesus Nazarenos, Rex Judeum. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. A ideia é que ele teria que ser um rei no sentido político dos judeus. Aí tem gente que vai explicar, não, é rei no sentido espiritual. Não. Quando ele é posto na cruz com uma plaquinha rei dos judeus, é porque era isso que ele acreditava ser. Rei político, rei davídico, Messias revolucionário. Tudo bem? Então, a despeito dessa memória original, né, de um dos braços, daqueles dois braços que vão constituir esse rio da tradição, né, tudo isso é apagado. Apesar desse braço, isso aí é esquecido. Isso aí é olvidado. Né? Bom, então aí você começa a ter uma nova tradição original, né, uma nova tradição jesuânica, né, e aquela original, né, ela fica preservada, principalmente na memória evangélica. Né, não estamos falando aqui muito do evangélico. Agora, na memória evangélica fica um pouco mais, na memória católica cristã, agora eu pondo aqui como sinônimo, vai se tornar algo hegemônico, né? E vai apagar completamente as consequências da crença no Jesus revolucionário, político, naquele recorte dos Macabeus. Aí começa a surgir o Jesus teológico. E é um Jesus teológico, bom, aí vamos entrar nas análises, né? Ele instrumentaliza a morte, né, nessa visão agora o Jesus, não para transformação política, né? A morte não é vista como um jeito de se acomodar com Roma, de conviver com Roma, ou de lidar com Roma. Né? Essa morte não é mais para a revolução, tá? Acomodação com Roma, mas para quê? Para a manutenção da ordem do próprio império. Então, o próprio ato da morte de Jesus muda totalmente o significado. O que antes era visto como, bom, ele está morrendo porque tem que lutar contra o império, né? Ou porque é o que o Messias tem que fazer, o Messias de José, agora vira assim, não, a morte é para a manutenção da ordem do próprio império. Né? Então, com isso, os novos cristãos começam a levar essa ideia. Porque a gente podia dizer que na origem, bom, vamos lá, eles eram cristãos. Tá? Mas é por isso que eu falei, geralmente o pessoal fala de proto-cristãos até esse momento, e daqui para frente de novos cristãos. Porque realmente muda tanto a figura de Jesus, que aí eu não posso falar mais dos primeiros cristãos, dos proto-cristãos que eram judeus. Tudo bem? Então agora são novos cristãos. E esses novos cristãos não acreditavam mais como os primeiros cristãos, como os proto-cristãos. Ainda que a crença transformada e alterada deles também corresponda a um elemento da tradição original. Tá? Nada inventado, repito. Não foi nada planejado, né, na surdina, num quarto escuro, um imperador romano que não tinha o que fazer e criou história. Não. Tá? Isso para mim é discurso bobo, é de quem não entendeu a história. Tá? Ninguém sentou para escrever essa história, para inventar a história. Repito, como J.K. Rowling escrevendo Harry Potter. Não, foram acontecimentos que se desenrolaram, tá? E criaram duas vertentes. Uma dos primeiros crentes que tinham uma visão de como interpretar o fato e uma dos segundos crentes que tinham outra interpretação. Tá? E aí levaram esses cristãos, então, agora, a se dizer em seguidores de Jesus. Esses novos cristãos. Mas eles inventaram um Jesus, aí sim, né? Para ser o seu Jesus. Por quê? Porque o Jesus mesmo, o Jesus original, é o da tradição revolucionária. E que tinha que ser abandonado. É isso que eu acho que tem que ficar claro. Não sei se está ficando claro. Espero que sim. Aquele Jesus original, ele foi abandonado por muitos motivos. Primeiro, porque Jerusalém é destruída. Né? Ou seja, como eu falei, tudo se frustrou. E segundo, porque o cristão, agora o novo cristão, vai se fazer em relação aos romanos. Ele vai se construir num ambiente grego, num ambiente romano, não mais num ambiente judaico. Eles abandonam a identidade judaica. Então, o que até então servia de modo interessante para você criar um Jesus e interpretar dentro do judaísmo,
Os gregos romanos não querem saber dessa leitura, não querem saber dessa visão. Né? Então, esses novos cristãos abandonam a identidade judaica e eles se transformam cidadãos de um império greco-romano, com depois influência helenística e tudo mais. Inclusive adotando todas as mitologias do império. Né? Aí tem vários também livros falando sobre isso, de como esse novo cristianismo pega o que eles chamavam de paganismo, mas pegam a ideia do nascimento virginal, né, de nascer de uma mulher virgem, isso já era de outras mitologias, de subir para o céu. Né? A única coisa que falta a gente colocar agora dentro desse quadro é a ressurreição. Mas deu para entender como é que foi o desenvolvimento até aqui? Tá. Bom, e a ressurreição? Por que ela é importante? Né? Porque a ressurreição, tal qual a libertação de Jerusalém, né, a construção do templo, que era algo que todo judeu esperava de um Messias, a ressurreição é uma necessidade no messianismo judaico. Né? Não dá para você falar de vir o Messias sem fazer a ressurreição. Então, na comunidade de origem, onde começa a se falar de Jesus, de novo, seja real ou seja literato, né, um caráter, você tinha que falar da ressurreição. E aí, ou você tem que falar que isso já estava lá e isso foi transformado, né, ou vai ser uma invenção da nova comunidade. Dessa comunidade que, vou usar um termo forte, mas adulterada, né, que adulterou a comunidade anterior. Né. Por que essa comunidade nova é adulterada? Porque ela abandona o seu Messias, né, tal qual ele existia, né, como ele ficou, rompe com esse Messias, né, em favor dos próprios executores do Messias. Você para por pensar? Né? Os cristãos eles se aliam com os próprios homens que mataram Jesus. Eles se aliam com o Império Greco-Romano. Né? Bom, então é por isso que Jesus é judeu, mas os cristãos não são judeus. Deu para entender por quê? É por isso que você tem essa divergência. Né? Então, Jesus é judeu, mas os cristãos não, porque os cristãos não são seguidores de Jesus no sentido original da coisa. Os cristãos são seguidores de um Cristo, não de Jesus. De uma invenção teológica, de uma interpretação teológica. Nada mais, nada menos. Então, de novo, eu sei que o assunto pode ser polêmico. De novo, eu peço desculpas se é o caso, mas eu não estou tentando ser polêmico. Eu estou só falando como é a história e como isso é muito sabido que aconteceu. Tudo bem? Então, esse é o motivo de por que surge o cristianismo, como surge o cristianismo e por que os cristãos não são judeus. Né? Porque quando a gente fala cristão, a gente está falando desses novos cristãos e não dos proto-cristãos que de fato eram judeus. Bom, o vídeo já ficou enorme, né? Desculpa se vocês não gostam de um vídeo tão grande ou se ficou muito confuso. Enfim, qualquer coisa, deixem comentários aqui. Por outro lado, se você gostou, clica no joinha, deixa o seu comentário também falando, compartilha o vídeo, né? Com sua rede de contato, com suas pessoas. Se você puder, torne-se membro do clube de membros aqui ou ajude o canal como você puder. E a gente se vê no vídeo de amanhã, onde a gente vai falar de alguma outra religião. Não sei, talvez o islamismo, o espiritismo. Até lá, eu penso. Qualquer coisa, sugestões também são muito bem-vindas. Tá bom? Um beijo enorme, um bom dia a todos e tudo de bom.